É até difícil começar esse vídeo aqui falando pra vocês, pra criar um negócio assim, nossa senhora, eu vou querer assistir esse negócio, porque nós já estamos na parte 5, né? Mas aqui, nessa parte, nós vamos falar sobre alguns produtos que são muito mais antigos do que você possa imaginar. Mas não é só isso. Teve produto aí que patrocinou o nazismo. Teve produto aí que começou por uma piada. E hoje eu vou te contar essas histórias tintim por tintim, para você na próxima vez que for no supermercado começar assim, querida, você sabia que tal coisa veio de 1900 e... Esse é o cara que fica contando as coisas no boteco também, né? No supermercado e tudo quanto é lugar. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Você tá boa, Babarelando? Eu tô muito bem, Renato. Obrigada por perguntar. Que bom que você está bem, porque hoje a história começa muito cabeluda, Babarelando. Porque talvez você não saiba, mas tem umas marcas aí que fizeram algumas coisas com um cunho meio duvidoso, né? Começando por uma que com certeza fez parte da nossa infância de várias formas. Por exemplo, você se lembra desse comercial aqui? Natal bem-vindo, Natal, o Natal bem-vindo, comemore essa festa, o Natal está chegando, o Natal bem-vindo, sempre Coca-Cola, o Natal abre seu coração. Coca-Cola sempre foi uma marca que fez parte da nossa vida, né? Sendo com as propagandas, sendo com os brindes. Por exemplo, tinha o urso da Coca-Cola, que com certeza muita gente lembra. Vamos lembrar alguns brindes aqui, porque depois nós vamos degringolar. Por exemplo, a gente teve Yo-Yo da Coca-Cola, Yo-Yo, Yo-Yo, aquelas propagandas dos anos 80. é assim que eu sou. Teve geloucos, não sei se vocês lembram aí dos geloucos que punha na geladeira, muita gente usava até pra gelar mesmo as bebidinhas, né? Que não era Coca-Cola. E teve até uma coleção de CD da Coca-Cola que vinha como brinde com os sucessos de Luca, Tô Nem Aí, Adoleta da Kelly Key, que é assim, Adoleta, le petit petit pola. Era só isso mesmo, né? E também tinham copos e garrafas muito icônicos que a gente era doido para tomar Coca-Cola nos copos da Coca-Cola. Mas por que eu estou falando que a Coca-Cola é uma das marcas mais antigas do mundo? Porque realmente é, né? Ela começou em 1886 em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. E como que ela começou? Da mesma forma que a maioria dos refrigerantes começou, dentro de uma farmácia. Talvez você já tenha visto o vídeo anterior em que a gente fala da Pepsi, mas a Coca-Cola começou dentro de uma farmácia sendo uma receita de um farmacêutico que se chama John Steve Pemberton. E nessa época, por que era tudo vendido na farmácia? Porque cada farmacêutico tinha aquela sua fórmula especial, sabe aquela receita da vovó que cura qualquer coisa? Eles faziam aquele negócio. E ele, não diferente dos outros, montou uma mistura de uma coisa um pouco diferente, que se chamava French Wine Coca. O que significava isso? Que ele misturava vinho, né? Vinho quente, imagino, com coca. E com França. E com França também, é verdade. Mas a Coca que a gente tá falando não é da Coca-Cola, não, sabe? É aquela que o pessoal masca pra subir os morros. Tem uns que cheiram pra subir os morros. O Morro dos Ventos Uivantes. É, pois é. Basicamente a fórmula era cocaína, semente de cola e damiana. Você sabe o que é damiana? É uma flor que inclusive o pessoal hoje usa também, porque diz que ela cura tudo, menino. Nossa, espinhela caída, cura. Dedão do pé encravado, cura também. Sabe aqueles negócios que é tipo arnica? Podia usar arnica, né? Podia ter arnica cola. Ia ser uma bebida, com certeza ia curar tudo. Só que qual que era o rolê? O John Pemberton lá tava pensando assim, nossa, minha farmácia, ela tem que virar
farmácia mais maravilhosa de todas e eu tenho que ganhar muito dinheiro com essa mistura desse vinho francês que eu estou fazendo aqui, que é o precursor da Coca-Cola, que ainda não cheguei lá, não sei do que vai acontecer. Aí ele teve uma grande ideia, porque é o seguinte, ó, até então ele vendia uma poção mágica dessa por $1 engarrafado, né, com aquela rolha de cortiça assim, sabe, aquela coisa bem mágica. Só que ele pensou assim, por que eu não começo a vender os copos e começo a vender, tipo assim, cobrar 5 centavos pelo copo, porque aí o pessoal meio que vai tomando o trem sem ver, sabe, e aí pode ser que me dê mais lucro. E foi o que ele tentou fazer. Aí ele pensou assim, beleza, mas eu não posso fazer isso aqui diferente, porque eu tenho que tornar isso uma bebida pro pessoal só gostar dela, não ser um negócio lá, porque o negócio tinha vinho, ele era alcoólico, né? Aí ele falou, eu preciso mudar essa fórmula para que as crianças também possam consumir este belo produto, porque se cair no gosto das crianças, papai, eu quero tomar uma Coca-Cola, aí os meninos, pá, com esses negócios, meninos. Não, Renata, nessa época não era Coca-Cola, os meninos iam pedir, papai, pode tomar um French Wine Coke? É verdade, mas aí ele falou assim, vou mudar a fórmula. Sabe o que ele fez? Olha só, a fórmula era vinho, né, alcoólico, cocaína. Aí o que ele tirou? Ele tirou o álcool, né? Mas a cocaína continuou de boa. Os meninos, inclusive, estavam assim, papai, eu quero um doce. Os meninos doidão, quero jogar Sonic. Ai, eu quero subir o Everest 2 vezes no mesmo dia. Esses meninos eram meio descendência de nhonho. Olha ele! Mas aí, né, ele também tinha que mudar um pouco o nome, porque o French Wine dava ideia de álcool, então o contador dele veio com uma ideia. Porque assim, olha só, você tá usando o noz de cola, você tá usando lá a cocaína e tal, você tá usando... Por que você não chama de Coca-Cola? Aí ele falou assim, olha, é uma boa ideia, e aí virou a Coca-Cola. E você pode ver que ele já veio com a ideia do logo também, e o logo da Coca-Cola, como é que a gente conhece, já era bem parecido do que é hoje. E claro, gente, que com essa fórmula já foi um fracasso retumbante, né? Porque diz que naquela época, no ano, ele vendeu só $15 dessa danada dessa Coca-Cola. O que será que aconteceu? Mas vocês acreditam que o doutor, vendo esse resultado, ele não viu a Coca-Cola prosperar e dar certo, porque ele vendeu a companhia antes da grande virada. Ele vendeu em 1891 para o Asa Griggs Candler, que era um outro farmacêutico. Só que o Asa Griggs Candler, o Asinha, né, o Asa de Águia, ele tinha uma ideia um pouco diferente. Porque o cara lá, ele queria primeiro só colocar a Coca-Cola, que as pessoas viessem, achassem a Coca-Cola e vendesse. Isso é uma estratégia meio de boba alegre, né? Porque senão, como é que eles vão achar esse negócio? Esse menino próximo, ele socou anúncio em tudo quanto há no mundo. Sabe aqueles negócios que você fica pensando assim, mas pra que as marcas põem na camisa de futebol as marcas aparecendo lá? Por causa disso, porque a gente pensa que não, né, Bobrelando? Mas dá bastante resultado. Inclusive, se você anunciar no Nerd Show, o resultado sempre vem. Aí, o que ele fez? Ele começou a pôr imposto de gasolina Coca-Cola, pintar nos muros Coca-Cola, colocou um monte de coisa Coca-Cola, lançou até uns produtos nada a ver, sabe? Por exemplo, aqueles produtos da Glaslit dos anos 90, a moto do Jaspion, Coca-Cola. E ele tinha que fazer uma estratégia de marketing também, porque nessa época o refrigerante, ele funcionava numa fonte de refrigerante. Então, o que significa? Sabe aquelas máquinas que você vai lá no McDonald's, não sei o que, e coloca o refrigerante lá? Era mais ou menos isso, só que naquela época tinham mais de 100 sabores. Como que o povo ia reconhecer dentro daqueles todos sabores a marca Coca-Cola, né? Pra pedir. Então ele começou a fazer uma coisa que a Barbarilanda adoraria. Ela ficaria orgulhosa. Sabe o que ele fez? Cupons. Cupons de desconto de graça. Ah, que delícia! Então ele pegou assim, ó, ele falava nos lugares que vendia, falava assim, ó, faz o seguinte, me passa a lista dos seus 15 melhores clientes, né? E esses clientes recebiam um cupom pra tomar Coca-Cola de graça lá. Aí eu não preciso nem falar que esses ficaram viciados, né? Mas aí a gente não sabe se é pelo de graça ou pela composição química. Eu quero mais Coca-Cola! E no final da década de 1890, né, mais ou menos, eles tinham vendido mais de 250 mil litros de Coca-Cola. Só que chegou uma hora que a conta chegou por ter na composição essa folha, né, tão prestigiosa para alguns tipos de comércio. Porque em 1900, os Estados Unidos começou a associar a cocaína com o crime. Porque até então era só uma coisa maravilhosa que te deixava mais... né? Aí depois eles falaram assim, entendi, mas esse pessoal
pessoal que chega meio vidrado aqui, eles quebram uns trem, eles vêm roubar uns negócios, e a opinião pública começou a ficar bem contra isso. Foi a hora da Coca-Cola mudar a fórmula para ver o que podia fazer, mas eles pensaram assim, mas a gente patenteou essa fórmula desse jeito. Será que não vai ter um problema se a gente fizer alguma coisa? Não. Foi aí que eles mudaram um pouco a fórmula, né? E usaram, em vez da coisa toda ali, eles mudaram para a folha, né? A gente pega uns extratos da folha aqui, mistura aqui e aí passou. Só que nem só de acertos veio o negócio da Coca-Cola, porque o rapaz que comprou também deu uns burros na água, se é que a gente pode dizer assim. Nessa época que a gente tá falando aqui, era vendido na fonte de soda lá, certo? Beleza. Não tinha Coca-Cola engarrafada do jeito que a gente pensa hoje. E chegaram uns advogados lá com a proposta para ele assim, ó, você não quer vender os direitos de engarrafar a Coca-Cola, vender a Coca-Cola engarrafada pra gente não? Aí falou assim, esse trem não tem como engarrafar direito mesmo, né? O negócio não dá muito certo. Eu vou vender eles e vender a licença de engarrafar a Coca-Cola por $1. Você acredita nisso, Bárbara? Nossa senhora. $1. Os direitos exclusivos para engarrafar a Coca-Cola. O povo é bobo, né? O povo é bobo demais. Sabe por que ele fez isso? Porque naquela época não tinha como sanitizar as coisas para você engarrafar. E o pessoal ia ficar achando com nojinho assim, esse trem aí todo horroroso, né? Qual que é o problema? Você colocava lá dentro da garrafa, mas não tinha como você vedar de uma forma muito boa. Até que veio uma invenção que revolucionou o mercado. Você consegue imaginar qual que era, Bárbara? Não. A invenção da tampinha de garrafa. Você já pensou viver num mundo em que a tampinha de garrafa não foi inventada ainda? É estranho a gente pensar nos negócios desses que até 1900 e pouquinho não existia tampinha de garrafa. Mas a partir daí, engarrafaram a Coca-Cola, fizeram um processo todo doido lá e vendeu igual Coca-Cola, porque Coca-Cola acho que vende mais do que água, né? É verdade. E até pensando nisso, como que eles iam fazer esse comercial assustador da Coca-Cola se não existisse a tampinha de Coca-Cola? Every day as you work or you play, when a pause would be welcome to you. And it's then that you find the bright thought in your mind that only a Coke will do. 50 million times a day at home. A partir de 1910, a Coca-Cola começou a vender, mas vender a garrafa, tudo engarrafado e tal. Só que quando você começa a vender bastante coisa, vem um problema, que é o zóio grande do povo, né? Assim, você tá vendendo dessa forma assim? Nossa senhora, mas que estratégia boa. E se eu piratear a Coca-Cola? Foi o que aconteceu. Várias pessoas começaram a fazer cópias da Coca-Cola, por exemplo, Tota-Tola, Piririm Cola, né? O pessoal começou a colocar um engarrafamento parecido com o da Coca-Cola. Por exemplo, lá era vendido as garrafas no gelo, assim. Então a pessoa já pegava ali, não sabia que era Coca-Cola, porque a garrafa era parecida e tal. Eles tiveram que resolver esse problema. Como que eles fizeram isso? Patenteando a garrafa da Coca-Cola, fazendo um modelo próprio, que seria reconhecido por ser da Coca-Cola. E o primeiro modelo que eles usaram o cacau como inspiração. Apesar que eu não falei em nenhum momento que tinha cacau na Coca-Cola, né? Eu não falei nada disso, até porque não tinha. Pensando nisso, alongaram e chegaram no modelo mais próximo do que a gente tem hoje, né? Que se você lembra da logo da Coca-Cola, você com certeza lembra do modelo da garrafa da Coca-Cola, que é bem icônico. Pois é, só que o grande boom da Coca-Cola mesmo foi de uma outra forma e tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Você sabe que o conflito armado foi uma hecatombe pro mundo, todo mundo passou algum tipo de aperto, isso mudava muito com os níveis dos ingredientes que as pessoas podiam usar. Só que a Coca-Cola entrou ali em um consenso com Eisenhower, que era o presidente dos Estados Unidos na época, e ele falou: todos os soldados merecem ter uma grande bebida Coca-Cola para à disposição nos campos de batalha. E o que aconteceu? Como o pessoal queria que a Coca-Cola chegasse até os soldados, ele convenceu a Coca-Cola a fazer fábricas móveis, acompanhar os soldados nos países que eles estavam indo. E o que isso acarretou? Que a Coca-Cola se expandisse pelo mundo, porque ela chegava nos outros países também, e o pessoal... Eu tenho uma dúvida aqui genuína. Eles tomavam a Coca-Cola quente? Eu não tenho certeza, Orlando. Eles compravam num freezer, mas não ligava na tomada igual. Era um negócio de gelo, como se fosse um baldão de gelo. Então na hora que eles compravam a garrafa, eles tomavam ela gelada já. Mas no supermercado, não faço ideia. Mas olha só que interessante. Sabe de quem também a Coca-Cola era a bebida favorita? Minha. Também. Mas uma pessoa um
pouco mais, vamos dizer, maquiavélica, né? O tal do Hitler. Sabe o cara lá da Alemanha nazista? Ele mesmo. Aí tem uma história um pouco cabeluda, né? A Coca-Cola nunca mais vai patrocinar a gente, né, meu Brelão? Nunca patrocinou. Nunca patrocinou mesmo, né? Então a gente pode falar mesmo aqui. O que é o seguinte, ó. Naquela época, a Coca-Cola tomou a iniciativa de patrocinar os Jogos Olímpicos nazistas em 1936. Você pode falar assim, mas isso foi escondido? Não. Tava lá, Olimpíadas, suástica, Coca-Cola. E é engraçado também que esse vulco-vulco aí de guerra, não sei o que, também trouxe à tona a criação de um outro refrigerante também da Coca-Cola para substituir a Coca no momento que não dava para fazer. Porque é o seguinte, ó, a Coca-Cola saiu lá dos Estados Unidos, montou fábricas pelo mundo, que nem eu falei, né? Só que, por causa da guerra, não ia conseguir mandar ingredientes suficientes para fazer a Coca-Cola em outros países. O que eles fizeram? Tiveram que modificar a fórmula usando a fábrica e criaram a Fanta Laranja, usando os ingredientes que eram mais abundantes lá na Alemanha, e diz que até o próprio Hitler aprovou a Fanta. Ele também gostava bastante, mas o que ele gostava mesmo era de Coca-Cola. Cá pra nós uma Fantinha também cai bem, hein? Eu adoro refrigerante de laranja. Quem ama refrigerante de laranja? Eu amo refrigerante de laranja. Não é verdade? E era engraçado que o pessoal que tava fazendo esse processo todo, eles gostavam tanto de Coca-Cola que eles eram pagos em Coca-Cola, você acredita? Eles aceitavam como meio de pagamento. É quase qualquer coisa, porque a gente vai gastar nisso mesmo, né? Então não tem muito problema. E a Fanta, o nome dele vem de fantasy, porque era uma fantasia que eles queriam criar ali do refrigerante. Isso eu já não compro, entendeu? Isso aí, pra mim, nada é a mesma coisa. Eu quero saber se tem o gostinho da pura laranja. Não tem, né? Mas o que tem lá eu gosto bastante. É mesmo, você desbloqueou um trem aqui na minha cabeça, porque Fanta laranja tem zero gosto de laranja. Tem zero gosto de laranja. Tem gosto de um trem. E é um negócio de maçã misturado com uns negócios. É uns ingredientes meio maluco, né? Mas no fim das contas, deu no que deu e ficou bem gostoso. Mas vamos falar agora de uma marca que é bem antiga, que na verdade está sempre assim como coisa, sabe, da moda, porque a moda é sempre uma coisa muito atual, mas ela é velha igual a serra e mais, ela começou por causa de uma piada. Você já pensou, uma marca chique começando por causa de uma piada? Estou falando da Lacoste. Sabe o jacarezinho? Avião, tinha que fazer uma coleção do jacarezinho avião, não tinha? Jacarezinho! Avião, cuidado com o disco voador. A gente tem que falar sobre essa música algum dia, Bruno, que é maluca por demais. Mas como que a Lacoste, aquela marca chique, quanto que custa uma camiseta da Lacoste, Bruno? Nossa, eu não faço nem ideia. Quando a gente não faz nem ideia é porque a gente tem medo de entrar perto da loja, né? Fala assim, ó, passa perto, né? Você me conhece, Eu sei, né? a Babarilanda, ela é igual vampiro, assim, ó. Parece que tem alho dentro da loja, ela nem passa na porta. A Lacoste começou como uma marca de tênis, não mais de tênis de calçado, de tênis de... De tênis? Mas por quê? Gostou do... Como que começa essa história? Começa com um cara que se chama René Lacoste, que nasceu em 1904. O René, ele era um rapaz que, vamos dizer que ele era abastado, não era bestado não, ele era abastado. Ele nasceu numa família muito rica. Sabe aquela família que você já é herdeiro, que você vai à academia às 10 horas da manhã, mais ou menos? Entendeu? Na verdade, eu não sei não. A gente não sabe, né? Mas esse pessoal existe. É o gordinho do quanto custa o meu outfit. O outfit? Cuequinha Supreme, R$90. Ele era o gordinho do outfit. Fazendo parte de uma família tão distinta da sociedade francesa de Paris, ele falou o seguinte: papai, eu gostaria de ser um tenista profissional, quero jogar tênis. Aí o pai dele, francês, falou assim: filho meu, não vai jogar tênis, né? Essas coisas aí, não vai jogar um negócio desse. Eu vou fazer o seguinte, ó, você tá muito enjoado, enchendo o meu saco, eu vou te dar um prazo de 5 anos pra você se tornar um campeão mundial do tênis. Senão, você vai largar esse trem pra lá. Que pressão! Não é nem o campeão do bairro, é mundial. Aí ele falou assim: não, mas eu sou herdeiro, eu tenho tempo muito livre. Eu vou treinar pra caramba. E assim ele fez. Aí ele começou a treinar duro, gente. Nossa senhora, tanto é que em 1922 ele participou daquele torneio que se chama Wimbledon. Sabe? Que fala na televisão que fica todo mundo... É a plateia do tênis, você já viu o que é isso aqui assim?
e participou mas ele saiu no primeiro jogo. Parecia que estava longe o sonho dele, né? Mas aí ele treinou pra caramba, treinou, e nos frigir dos ovos lá, ele acabou ganhando um torneio da França, né? O torneio lá, o mais importante da França, e foi o vencedor. E acabou que ele se provou pro pai dele, não foi campeão mundial, mas como a França acha que ele, né, o pessoal lá é muito importante, eu falei, é da França? Então é o campeão mundial. E ele começou a treinar tanto que em 1926 ele chegou a ser o ranking número 1 do mundo. Então eu falei assim, o que é isso? O cara realmente tá servindo pra alguma coisa. E ele treinava tanto que ele tinha um estilo meio diferente, sabe? Meio que um ninja kung fu do tênis que... Tinha aquelas fotos antigas que ele ficava com uma posição meio diferente assim. Tanto é que ele foi participar de um torneio nos Estados Unidos e teve um jornalista que olhou assim: "Wow, great moves, ótimos movimentos. Esse cara se move como um crocodilo em campo." Foi aí que chegou aquela coisa do crocodilo. O pessoal começou a chamar ele de crocodilo, o crocodile. Isso chegou até na França, o apelido, e ele gostou. Falou assim: eu sou o crocodile. Quem que é o crocodilezinho? Eu que sou um crocodile. Aí ele gosta do apelido, né? E fala assim, agora eu sou o crocodilo e tal. E nos próximos jogos ele aposta com um cara que era muito bom no tênis. Fala assim, ó, se você ganhar de mim, eu vou te dar uma bolsa de pele de crocodilo, porque naquela época valia bastante coisa. Não tinha o shopping Oiapoque, esse negócio pra você comprar tudo falsificado. Isso aqui é crocodilo mesmo. E era original. Mas acaba que ele não ganha essa partida. Mas, como prêmio de consolação, o rapaz dá pra ele um blazer com uma imagenzinha bordada de um crocodilo. E ele começa a usar esse bordado do crocodilo. E tá todo mundo olhando o crocodilo e todo mundo... Mas bonito esse negócio do crocodilo aí, né? Até que chega um determinado momento em que ele percebe que a roupa que ele tava usando, assim, era muito ruim pra ele jogar tênis, que era uma camiseta, parecia que é saco de batata grandão, sabe? E ele resolve usar alguma coisa que se aproximasse àquele modelo polo, que hoje o pessoal usa, inclusive, né? E esse se tornou o uniforme principal do pessoal que jogava tênis. Só que com a diferença que ele colocou o crocodilinho que ele usava, né, nas blusas dele. E o pessoal começou a ficar, esse trem é muito legal. Acabou que em 1933 era fundada a Lacoste, e que fazia só camisetas brancas com a marca deles aqui, que foi a primeira marca a colocar uma marca na blusa. E virou uma marca de roupas esportivas, que ao longo da história fez vários outros itens, né? Por exemplo, tênis, raquete começou a fazer também, e várias outras coisas que a gente não comprou nada, né, Beurelão? Até porque, Renato, eu tenho uma opinião pra dar aqui, eu não sei se as pessoas vão gostar, é que as roupas da Lacoste pra mim são feinhas demais. Você acha que são feias, Beurelão? Nossa, os sapatinhos, então... Ah, é? Eu nem sei que existe isso então, pra mim, mas se vocês quiserem dar a opinião de vocês, o que vocês acham sobre as roupas da Lacoste? Põe aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos falar de uma coisa boa, mas boa de verdade mesmo. Lembra desse comercial aqui? Felicidade, encontra, joga, sorri, e depois te pede o bom que nele há. O Kinder Ovo é um pedaço de felicidade. Gente, Kinder Ovo. Meu Deus do céu, que coisa deliciosa. Que Bitcoin que é o Kinder Ovo, né? Que valorizando sempre aí o passe a cada ano que passa. Mas tinha umas coleções que eram pintadas à mão, uns negocinhos bonitos demais da conta, que com certeza você lembra. Por exemplo, o Léo Aventuras. Opa, o que é isto? Novas surpresas? Nós somos os Léo Aventuras, 10 leões super legais. Eu sou Napoleão, o grande chefe dos leões. Ela é a coqueta. Ele é o Augusto, minha paixão. Somos os Léo Aventuras. Todos pintados à mão! Tinha também aquelas tartaruguinhas que eram as Tartalegres, você lembra delas? Somos os Tartalegres, esta é uma surpresa numa turma super legal de uma ilha tropical. Tinha também os Miaugípsios, que eram os gatinhos que vieram do Egito. 10 surpresas, que legal, miau, miau. Viemos do Egito. Pra você se divertir. Vamos juntos bagunçar, pra aprontar, pra valer, ler. Miaugípsios, Kinder Ovo, somos 10 dentre mais de 100 surpresas. Rala, rala no tchan.
Tinha a coleção dos anõezinhos, tinha dos hipopótamos e tinha também dos animaizinhos que mexiam assim, ó. Eles tinham como se fosse uma bolinha no meio que você conseguia fazer a curvinha com eles. Era a coluna deles. Gente, era sensacional. Mas você, vendo isso tudo, acharia que o Kinder Ovo é tão antigo? E mais do que isso, porque a empresa por trás do Kinder Ovo é muito mais antiga e tem uma história muito interessante que eu vou contar pra vocês. O Kinder Ovo mesmo, ele é de 1974. Mas o chocolate Kinder é de 1968. E para você que talvez não fale alemão, assim como eu, né, fui descobrir isso depois, Kinder quer dizer criança em alemão. Apesar da marca ser italiana, não tem nada a ver, mas é porque eles acharam um nome bonito. E quem começou tudo isso foi o Pietro Ferrero. Ferreiro? Mas ele não é Ferreira, não? Não, Ferrero. Sabe o da Ferrero Rocher? Pois é, Ferrero é a marca mãe que engloba isso tudo. E várias outras marcas, inclusive. Por exemplo, Nutella, Tic Tac, o próprio Kinder Ovo e umas outras marcas por aí. E o próprio Ferrero Rocher. E o próprio Ferrero Rocher, que, diga-se de passagem, eu não sei, eu tenho uma curiosidade pra contar. Cada Ferrero Rocher tem uma amêndoa dentro. Por isso que é tão caro. Eles compram 1/3 da produção mundial da amêndoa só pra pôr no Ferrero Rocher. Vocês acreditam nisso? Mas vale a pena. Vai, com certeza. Pietro Ferrero nasceu em 1898 e como todo jovem daquela época, do início do século XX, ele teve que lutar na Primeira Guerra Mundial. Mas em 1923, depois que ele já tinha dado agora já afastei da guerra, ele começou a querer mexer com o negócio da confeitaria e abriu a sua primeira confeitaria. Mas aí a vida passa, ele se casa, tem um filho, mas em 1938 ele resolve se mudar para África para tentar vender biscoito pro pessoal que tá lutando na guerra lá, porque o Mussolini tinha mudado lá o pessoal para lá. Quem que vai fazer isso, Bruno? Vender biscoito pro pessoal do soldado? Eu fico pensando que eles tinham que ter dinheiro, hein? Porque para comprar Coca-Cola, comprar Kinder Ovo. O pessoal do soldado tinha que ganhar bem mesmo. Mas aí o que acontece? Dá errado, claro, né? E ele resolve voltar para casa, voltar para Itália. Ele se estabelece numa cidade que se chama Alba, uma cidade muito bonita, cheia de construções, meio do Império Romano e tal. E ele resolve começar de novo a mexer com esse negócio da confeitaria. Mas diz que ele era meio cientista maluco, sabe? Ele começava a fazer muito experimento com coisa e tal. E tinha um pequeno problema que quando começa a guerra, os alimentos começam a ficar mais escassos, né? Então, tipo, não tem tanta importação de coisa que não tem no seu país. O que ele fez? Ele teve que mudar um pouco da fórmula da coisa do chocolate que ele fazia e adicionar outros ingredientes. Então não tinha tanto chocolate, ele começou a usar uma coisa que tinha em abundância naquela área, que era a avelã. E ele cria um produto que se chama Jandujote, que basicamente é aquela janduia. É gostoso, né, meu Marilão? É gostoso. Pois é, isso aí foi uma ideia que veio de um outro produto muito parecido, que era o Janduotto, que foi feito pelo mesmo motivo de escassez de produto, mas na época napoleônica, porque o Napoleão lá nos anos 1800 alguma coisa, ele falou assim, não vai fazer negócio com a Grã-Bretanha nada. E aí o pessoal teve que se virar para criar uma receita, então era meio que parecido. Ele pegou esse negócio, colocou um papel brilhante e começou a vender pela cidade, sendo que fez bastante sucesso. Já que estava vendendo, ele pegou o irmão dele e falou assim, ó, você agora vai cuidar do marketing dessa parada aqui, que eu tenho que começar a fazer minhas receitas aqui, você se vira para vender. E em 1946, eles fundam a Ferrero, que desde então é um negócio familiar que de geração em geração vai passando e o pessoal vai adicionando coisas. Pena que o Pietro morreu em 1949, né? Assim, triste. Mas foi nesse mesmo ano também que os sucessores fizeram a Super Crema, que viria a ser a Nutella, que muita gente aqui morre de amores por Nutella, né, Barbarilando? Acho super estimada, um trem ceboso, grosso. Não dá, não. Barbarilando é chata também, Barbarilando. Não gosta de nada, não gosta de Lacoste. Coca-Cola você gosta, pelo menos? Muito. Fanta também. Ferrero Rocher, Kinder Ovo. Tem mais de 15 anos que eu não como um Kinder Ovo, mas... É verdade. É porque a gente tem que fazer um financiamento pra comprar um Kinder Ovo. Será que mudou o gosto do Kinder Ovo? Eu acho que não faço a menor ideia. A gente vai ter que experimentar. Se vocês puderem falar pra gente se mudou ou não, eu agradeceria. Mas tem só um fato interessante sobre a Nutella que é interessante de falar. Que ela só mudou o nome de Super Crema, primeiro porque mudaram a fórmula, que eles tinham tecnologia maior ali pra fazer uma coisa diferente. E também porque nos anos 60, o governo da Itália tinha uma política de propaganda que você não podia usar superlativos. Então, Super Crema era um negócio superlativo que eles tiveram que mudar e acharam que o nome
nome Nutella ia agradar mais. Isso a gente não tem nem o que questionar, porque Nutella realmente é um nome que agrada gregos e troianos. E nutelanos também, né? E a partir daí, a Ferrero se tornou uma das maiores empresas alimentícias do mundo até hoje, comandada pela mesma família. Que nem nós fazemos aqui o Nerd Show, um negócio familiar, né, Babarilando? Com certeza. Eu, você e a Teninha. Que tá deitada debaixo ali, sem fazer absolutamente nada. Nova Babarilando, tem muita história pra contar, mas eu vou contar nos próximos vídeos, porque a gente vai ter que fazer uma parte 6. Tem muita coisa, não dá pra fazer aqui, senão o povo vai até me bater. E a gente termina esse vídeo com fome e com sede. É verdade. E vocês também, se vocês não tiverem visto isso aqui almoçando ou jantando. Bom, vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!